de organizar o pensamento e falar, tá, eu tenho que fazer isso porque eu preciso desse resultado. E nem sempre isso é bem visto, mas muitas vezes isso é necessário. Olá, amigos! Para quem não me conhece, eu sou Mônica Pantaroto e hoje eu vou falar sobre as dicas do tarô para a semana do dia 10 a 16 de maio. A gente tem nos arcanos do tarô mitológico a primeira carta, que é a carta do passado, o Rei de Paus. E o Rei de Paus é considerado na Cabala a conexão direta com a fonte, com o plano da emanação, e representa toda a nossa condição criativa e ativa ao mesmo tempo. Ou seja, como a gente pode usar a nossa criatividade para descobrir as respostas, para achar soluções onde aparentemente não existe. Então, como essa carta aparece como uma carta do passado, traz uma boa notícia, sinal que a gente está exercitando esse lado criativo, intuitivo no dia a dia, no prático. A gente está buscando sair da paralisia e conseguir trazer respostas que aparentemente não estão lá. Então vem essa resposta positiva do tarô diante de todo o esforço evolutivo que a gente está fazendo, né? Por conta de tantos desafios aí. Junto com essa carta, na carta de baixo, que é a carta do Cryon, aparece a sincronicidade, diz: eu crio a sincronicidade. Então, olha que bacana, as duas cartas falam da nossa capacidade de criar uma situação, de trazer a criatividade de forma ativa. E o que é isso? O que é a sincronicidade? A sincronicidade é a capacidade de a gente atrair condições na mesma sintonia daquilo que a gente está vibrando, intencionando, necessitando. Então, sim, que é junto, Cronos, que é tempo, junto ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente pensou em alguém e aquela pessoa ligou. Então, o que significa criar a sincronicidade? Permitir isso acontecer na nossa vida, porque a sincronicidade é uma resposta dessa fonte, né? Que o rei está conectado com essa energia maior, que na hora que a gente precisa, a gente tem uma dica lá à disposição. E a carta diz: eu tenho consciência de que existe sempre uma predisposição benevolente, que existe um campo já disponível para a gente acessar essas dicas, essas respostas. E eu trago para mim essa sincronicidade que eu necessito. Então, olha que bacana, porque aí tem um componente ativo do rei, né? Eu faço os movimentos que eu preciso, eu trago de forma ativa essa energia de manifestar as soluções, e ao mesmo tempo um princípio feminino, acolhedor, passivo no sentido positivo da palavra, ou seja, eu me abro, eu me predisponho, eu me abro para receber esse campo que está aí disponível. Então, por um lado, eu vou agir, porque eu preciso agir para trazer as respostas, mas para isso eu tenho que me permitir atrair esse campo, se abrir para esse campo. Então, isso é muito importante. E aí, na carta do meio, a gente tem Palas Atena, o As de Espadas. O As é sempre o início de uma nova possibilidade. E Espadas está relacionado com o pensamento, com as ideias. Então, essa conexão com essa energia criativa, onde eu me abro para todo esse campo maior que está disponível, faz com que eu traga novas ideias para o mundo. Porque às vezes a gente está querendo uma solução naquela mesma linha de ideias e de pensamentos e a gente não está obtendo. Então a gente precisa subir uma oitava, a gente precisa abrir para outras possibilidades, para outras ideias, outras formas de pensar. Porque às vezes a gente está numa crença limitante e aquela crença limitante faz a gente ir até aquela condição parcial, até aquele pedaço do caminho. E na medida que a gente se abre para um outro nível, até porque o pensar do As de Espadas, que é Palas Atena, está conectado com a sabedoria, ela é a deusa da sabedoria. Então, ela tem, se vocês perceberem,
a águia de Zeus na cabeça. Então a gente abrir para essa inspiração que vem do alto, para o nosso olhar ficar mais atento para aquilo que a gente precisa. E a carta de apoio, que é a carta do Aura Soma 51, amarelo sobre amarelo, que é mestre Kuthumi, que também é um mestre da sabedoria. E o amarelo tem a ver com alegria, tem a ver com a gente perceber, trazer a nossa visão para onde tem esses recursos, que às vezes estão nas pequenas coisas. Essa carta também está conectada com São Francisco de Assis, que é uma das manifestações do mestre Kuthumi, né? Uma das encarnações, que é onde ele viveu essa conexão com a sabedoria da natureza. Então, se a gente observar, essa sabedoria está em tudo. Essas dicas estão nas pequenas coisas. Às vezes, hoje eu fui atender uma pessoa lá, o gatinho sentou bem na poltrona que ela ia sentar no puff, que é onde ela ia ser atendida. Então a gente falou, o gatinho também está querendo participar do campo, porque está tudo interagindo ao mesmo tempo. Então essa luz do amarelo faz a gente olhar um pouco mais amplo, ao invés de ficar olhando para aquele quadradinho, né? Porque aquele quadradinho vai fazer a gente ter uma resposta nessa dimensão. E na medida que a gente acende a luz, né? Olha adiante, a gente vai poder de fato obter respostas mais amplas. E na carta do futuro a gente tem um 3 de copas. Todo 3 é já o princípio de manifestação de algo. Então o 3 de copas está relacionado com associações, parcerias, casamentos. Quando você firma alguma coisa a nível de parceria, ainda é um 3? Sim. Ainda tem coisas para melhorarem, se aprimorarem? Sim. Só que é importante a gente celebrar as conquistas. Então, se a gente olhar na parte de baixo, a gente vai ver aquela sereia celebrando, né, brindando com as taças, que significa que a gente se abre para essas respostas, vão vindo as dicas, e a gente tem que valorizar, é importante a gente valorizar mesmo que as pequenas conquistas, porque para a gente construir uma casa, a gente não começa pelo telhado nem pelas janelas, a gente começa pelo alicerce. E por mais que o alicerce possa não ser a coisa mais bonita da casa, mas é o fundamento, é aquilo que a gente precisa para depois a gente curtir o mais requintado. Então, vamos nos lembrar de celebrar essas conquistas no dia a dia. Isso é muito importante. E aí, como carta de apoio, a gente tem no tarô a liberdade. E a liberdade aqui está querendo trazer uma ideia de a gente estar livre diante de qualquer coisa que se apresente. Porque, na verdade, tem coisas que a gente vai se deparar que não estão no nosso controle racional, coisas que são até desagradáveis, que de fato a gente não queria passar, mas a verdadeira liberdade está na forma como a gente vai lidar com essa experiência. Por mais que a gente se debata, às vezes fique com raiva, fique triste, que é humano, porque a gente tem que acolher a nossa condição humana, mas a grande liberdade é: eu vou ficar parado nisso, eu vou ficar fortalecendo esse mal-estar, ou eu vou subir nessa oitava superior, como os pássaros, né, que buscam um lugar mais elevado. Até os pássaros, eles buscam aquelas condições, né, onde eles ficam flutuando, eles encontram uma térmica, né, onde eles podem simplesmente curtir, e aí você vê aqueles pássaros curtindo numa térmica, que é uma concentração de ar que dá sustentação para os pássaros. Então aqui tem uma dica também, mesmo quando a gente está lidando com algumas situações que não são agradáveis, a gente pode se conectar com aquilo que está bom, com aquilo que a gente pode celebrar, com a gratidão das coisas boas. E isso literalmente vai dando uma liberdade interior, porque você vai conseguindo vibrar numa frequência mais elevada, sustentar essa frequência mais elevada, mesmo tendo coisas que ainda estão se resolvendo. Então vamos usar essa experiência dos pássaros, né, essa referência dos pássaros, e abrir as nossas asas, né, abrir esse espaço interno, porque a gente tem aqui essa extensão que a gente pode realmente exercitar e abrir, ao invés de ficar fechado, só olhando para
para o pequeno, vamos abrir o nosso olhar, vamos abrir nossas asas e exercitar mais essa liberdade de poder se movimentar com mais leveza e escolher o que a gente quer vibrar para a nossa vida. Então, eu continuo agradecendo, né? Estou tendo bastante retorno das pessoas, trazendo a consciência, né, de que isso está ajudando as pessoas a elaborarem e saírem de alguns impasses que estão no dia a dia, porque quando a gente usa alguns instrumentos de reflexão, a gente consegue ampliar a nossa visão. Então, eu agradeço as pessoas que estão trazendo para mim esse retorno. E caso você tenha gostado desse vídeo, sentiu que serviu aí para as suas reflexões, peço que você compartilhe o nosso vídeo para alcançar mais pessoas. E ainda, se você não tiver inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo. E para receber a notificação dos próximos vídeos, ativar o sininho, porque isso ajuda muito a gente poder ser visualizado para mais pessoas. E isso vai multiplicando essa reflexão para tantas outras. Então, a gente se vê na próxima e ótima semana para vocês. Até lá!